Olá para todos e todas que acompanham o Quinta Geração, né, o nosso canal que pretende discutir a contemporaneidade no Brasil. Olá, Marcão, tudo bem? Oi, Cleitão. Oi, pessoal. Tudo jóia? Então, vamos lá. Qual que é o tema de hoje, Cleitão? Bom, quem está acompanhando o Quinta Geração sabe que a gente começou uma nova série em que a gente está querendo debater como que foi a mudança na narrativa dos movimentos antissistema, né? Como os movimentos antissistema do final dos anos 90, que tem como marco a Batalha de Seattle contra o neoliberalismo de caráter progressista, como é que eles vão desaguar na eleição do Trump e do Bolsonaro, ou seja, como é que eles vão desaguar em movimentos antissistema de extrema-direita. Essa é uma discussão que vai permear os vários programas desse novo momento, dessa nova série do canal Quinta Geração, né? Porque entender isso é fundamental para entender a contemporaneidade. Para o programa de hoje, a gente convidou para participar desse bate-papo com a gente o Silvio Tendler, por conta de um documentário que ele fez sobre o Milton Santos, que é Encontro com o Milton Santos, ou a Globalização Vista do Lado de Cá, e que a gente vai ver alguns trechos desse documentário e vamos discutir o que foi o que foi esses movimentos antissistema dos anos 90, a partir do que era lido como sistema nos anos 90. Então, se a gente pega os anos 90, sobretudo na América Latina, vai ser a década de implantação do projeto neoliberal no mundo inteiro, mas em especial na América Latina. E três elementos são chaves para entender esse sistema. Acho que três chaves são importantes, três conceitos são importantes para entender o que foi esse momento. Um é as áreas de livre comércio. Então, a luta, por exemplo, contra a ALCA, a área de livre comércio da América Latina, foi uma coisa muito forte nos movimentos antissistema da América Latina, sobretudo do Brasil e do Cone Sul, né, da América do Sul. Entender o que foi o consenso de Washington, que era todo o receituário do que um país precisava fazer para poder conseguir crédito, para conseguir empréstimo, e, na verdade, era uma forma de você obrigar os países que estavam em dificuldade a implantar o neoliberalismo nos seus países, e entender o que é o próprio neoliberalismo, né? Toda uma política de desmonte do Estado. Então, você desmontaria o Estado, porque o Estado atrapalhava a economia e o desenvolvimento econômico. Então, quando você desmontava o Estado e deixava toda a alocação dos recursos no mundo privado, dentro das tomadas de decisão das grandes empresas, das tomadas de decisão do mercado financeiro, isso era realocado de forma, digamos, mais eficiente que o Estado, e você tinha desenvolvimento econômico. Depois de uma década, o que se percebeu é que você não tinha desenvolvimento econômico, você tinha aprofundamento, de grandes e gravíssimos problemas sociais, e se começou uma organização contra esse tipo de modelo, né? Então você tinha todo um movimento contra o modelo neoliberal. Entender os anos 90 é fundamental para a gente entender o que foram os movimentos antissistema desse período, e a gente vai acompanhando como é que isso evoluiu até chegar nos movimentos antissistema de extrema-direita. É isso aí, Marcão? Eu acho que é por aí mesmo, né? Lembrando que é óbvio que as pessoas que estudam o assunto, né, os intelectuais, aí, quando a gente fala sistema, parece uma loucura, né? A gente falar mais macros. É óbvio, a única ideia que nós podemos ter de movimento antissistema, quando nós vamos discutir isso, nós estamos focando no capitalismo, né? No sistema capitalista. Mas é importante o que você falou, porque na verdade qual é a representação de sistema? Porque, né, periodicamente, a imagem que se constrói do que é o tal do sistema, o próprio sistema capitalista, ele vai adquirindo formas, né? Ele tem uma plasticidade. E o fato é que nós tivemos aí uma reestruturação do sistema capitalista, né, em torno dessas chaves que você colocou aí de conceitos, né, de ideias, mas claro que todas elas, de alguma forma, são a base para o entendimento do que foi essa nova formato de globalização capitalista, né? Porque para muita gente a tal globalização ela acontece muito antes dos anos 90. Ela já tinha outros formatos, né? Existia já. Tem gente que se remete inclusive ao mercantilismo, né? Lá nas expedições marítimas. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando desse formato
que começa a ser construído a partir dos anos 70, com aquele grupo de Chicago, né? Como que é o nome mesmo? Chicago Boys. O Chicago Boys, a escola de Chicago, né? Isso? Que implanta o neoliberalismo no Chile, né? O neoliberalismo chileno é visto como laboratório do que depois vai ser implantado, vai se tentar implantar no mundo inteiro. E aí nós temos uma importante localização histórica de todo esse processo, porque a construção de todo esse modelo até chegar ao consenso de Washington em 89 passa por um período de transição importante da história, né? Que é o quê? A redemocratização de alguns países da América Latina, o processo da perestroika e da glasnost, né? Glasnost na União Soviética. Na ex-União Soviética. Que de certa forma... Na ex-União Soviética tem muita gente aí com esses movimentos de extrema-direita que parece que acha que a União Soviética existe até hoje, mas não existe mais. Que foi um processo que, vamos dizer assim, em tese, né, acabou com aquela estrutura geopolítica bipolar, né? União Soviética, Estados Unidos, né? Bloco de lá, bloco de cá. Né? Isso foi desmanchando, né? Então, isso tudo, acho que criou espaço, né, possível para essa nova formatação, e aí vamos debater isso hoje. Entender um pouco da gênese do que foi essa nova reestruturação globalizadora, né, uma visão globalista, né, econômica, financeira. É claro que tem desdobramentos culturais, mas o fato é que nosso foco aqui é esse. Então, é por aí mesmo. Mas como que o sistema... Qual era a leitura de sistema que se tinha e que levou, então, a esses movimentos antissistema se colocarem principalmente dentro dessa pauta anti-globalização, né? Que eu acho que começa nos anos 90. No final dos anos 90, com a Batalha de Seattle, a explosão, né? A grande explosão da contestação sobre esses modelos. É isso, né, Cleitão? Acho que é isso. É isso. Quando a gente está falando de leitura de sistema, a gente está se referindo a que os grupos olhavam e falavam: esse é o sistema que precisa ser combatido. É claro que é o sistema capitalista, é um modo de produção capitalista, mas nem todos os grupos têm essa compreensão, mas todos os grupos tinham a compreensão de que o neoliberalismo era algo a ser combatido, né? E o neoliberalismo era privatização, era redução do Estado, era avanço contra os direitos sociais, era desmonte de todo um aparato, de toda uma organização de proteção dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos cidadãos e cidadãs por parte do Estado. A gente vai ver alguns trechos desse documentário, que é do Silvio Tender, ou seja, um recorte do Silvio Tender, mas com a presença do Milton Santos, então tem o Milton Santos falando também. Durante a edição, a gente vai colocar aqui a referência do documentário para vocês poderem assistir depois, que vale a pena, né, Cleitão? Isso, justamente. Vamos lá, então. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do estado de bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política dos Estados impulsionados pelas nações. Entendendo aí, para quem não conhece, né, a gente sabe que pode estar se comunicando com um grupo amplo, né, de pessoas tanto do mundo acadêmico como fora do mundo acadêmico. O Milton Santos, ele é talvez um dos maiores intelectuais, na minha opinião, né, brasileiros do século passado. Vamos dizer assim, né? Ele falece em 2001, curiosamente, né, na virada do século, né?
mas é um geógrafo reconhecido mundialmente, né? E eu acho que esse primeiro trecho que você apresentou aí é interessante porque vai de forma geral, né, falar um pouco do que estava sendo engendrado como uma superação desse modelo, desse sistema de um Estado mais presente, né? E contrapondo-se a isso, talvez viria algo que é o que se desenhou como o processo de globalização como nós conhecemos hoje. É justamente isso. O modelo que se estabelece a partir dos anos 80, na verdade começa já nos anos 70, mas se aprofunda nos anos 80, é um modelo de ataque ao Estado. Então você tem um desmonte profundo do Estado, tanto com privatização de empresas, privatização de uma série de atividades também que estavam no bojo do Estado, mas também um desmonte de todo um sistema, né, um ataque a todo um sistema de proteção social praticada pelo Estado. Então você tem todo um Estado que é protetor, ou seja, quando as pessoas se sentem inseguras, elas viam no Estado uma forma de sentir segurança. Então você tinha a questão você tem a questão de previdência social, você tem a questão de assistência social, você tem saúde pública, você tem educação, que é fundamental para a pessoa poder ter condição de fazer uma melhoria na sua qualidade de vida. Tudo isso é atacado. Você tem um desmantelamento, um ataque tanto às empresas públicas, às empresas estatais, quanto você tem um desmantelamento de um conjunto de serviços de proteção social que o Estado oferecia, né, para a sociedade. Então, você tem um ataque brutal disso. E a crença de que o mercado conseguiria realocar, reorganizar esses recursos e poderia trazer desenvolvimento econômico. A prova disso é que, em uma década, nenhum dos países que adotaram esse receituário teve desenvolvimento econômico. Mas uma coisa curiosa ainda, ficando para o final dos anos 80, primeiro que é coincidente, e é bem coincidente isso na história, várias coisas, né? Nos anos 80 que chega ao poder, né? O Reagan nos Estados Unidos e a Thatcher na Inglaterra, que são as grandes lideranças, né, nacionais que vão incubar, né? Que vão incubar o que seria a gênese do que viraria a ser, talvez, né, criar as condições para o que viria a ser o tal do Consenso de Washington. Curiosamente, nós temos a Constituição promulgada, né, em 88, que você mesmo me lembrou esses dias atrás, que essa Constituição era uma Constituição que ela tinha essa concepção do Estado de bem-estar social. Não tão radical como era em outros países da Europa, mas no Brasil o reconhecimento do Estado com esse papel, que você acabou de falar aí. E logo em seguida você tem o Consenso de Washington, né? Em 89, um ano depois, você tem o Consenso de Washington, que desmantela tudo isso. É que no Brasil você vai ter uma vitória, digamos, desse campo defensor do Estado como um Estado protetor. Você vai ter essa vitória em 88, com a Constituição Cidadã de 88. Veja que o SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, é fruto dessa Constituição. Isso jamais seria aprovado num Estado neoliberal, um sistema de saúde universal, público universal. Então, é fruto disso. Mas já em 89, esse mesmo grupo é derrotado nas eleições presidenciais. Então, a vitória do Collor é a vitória do projeto neoliberal. O Collor não consegue implantar esse modelo. Então, na sequência, entra Itamar e Plano Real, né? Itamar, Fernando Henrique, Plano Real. Eu realmente penso que o governo Itamar é um pré-governo Fernando Henrique Cardoso, né? Porque, na verdade, quem vai dar as cartas no próprio Fernando Henrique Cardoso naquele período, mas aí você implanta, de fato, o modelo neoliberal no Brasil a partir das eleições de 89 e aprofunda isso a partir do Plano Real do Fernando Henrique Cardoso. Então, é curioso como se tem uma vitória do Estado, do pensamento do Estado como protetor em 88 e uma derrota já na sequência em 1989. Mas vamos fazer o seguinte, então, vamos seguir nesse documentário para tentar refletir um pouquinho sobre o Consenso de Washington, que eu acho que é um elemento fundamental aí. Em 1989, uma reunião organizada pelo Instituto Internacional de Economia, em Washington,
propôs reformas para que os países da América Latina retomassem a trilha do crescimento e do desenvolvimento. Nasceu aí o Consenso de Washington, uma espécie de bula com prescrições consensuais, austeridade fiscal, elevação de impostos, juros altos para atrair investimentos estrangeiros, privatizações, em nome da boa administração do setor privado e da incapacidade dos estados. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. Bom, eu acho que esse trecho do documentário faz uma síntese muito boa, né, Cleiton, de tudo que você falou aí, né? E a fala do Milton Santos, né, dizendo, e eu acho muito legal, porque eu vejo aí o Milton Santos falando em 1997, né, 2 anos antes da Batalha de Seattle, o Milton Santos já falando de um outro mundo é possível. Isso, ou seja, antes, por exemplo, do Fórum Social Mundial, ou seja, de vários movimentos que acabariam, né, crescendo nesse processo, surgindo, né, de antissistema, né? E, inclusive, no próprio documentário o cara faz aí a referência, né, a um sistema ideológico, né, que é muito maior do que simplesmente só pensar a estrutura econômica, tal, né, é algo muito mais profundo, não é somente uma questão de como vamos organizar a economia do planeta, mas também tem aí um fundo ideológico, né, que é o que eles identificam como uma proposta de globalização, um modelo, né, de globalização perverso, né? Mas o Milton Santos mesmo ele se coloca, olha, mas nós temos condições sim de ter uma sociedade globalizada, mas com outro ponto de vista, né? Com uma outra ordem de globalização, né, mundial. Eu acho que sim, ele coloca bem isso, mas a gente estava tocando no ponto que era o que significou o Consenso de Washington, né? Para a gente entender um pouquinho o impacto disso, a gente tem que voltar ali em 1979. Então, a gente tinha os países, sobretudo da América Latina, mas a gente tinha os países em desenvolvimento, chamados países de desenvolvimento na época, né, os países periféricos, eles tinham contraído dívidas em dólar junto a essas instituições de financiamento internacional, como o FMI e o Banco Mundial. Então, eles tinham uma dívida a uma taxa de juros baixa. Então, eles se endividaram e toda uma política de desenvolvimento deles estava baseado nesse endividamento. O que acontece em 79? O Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, ele eleva a taxa de juros, né? E ele eleva bastante, significativamente, a taxa de juros. O que faz quando ele eleva a taxa de juros? O que faz quando ele eleva a taxa de juros é que, primeiro, fica muito caro contrair novas dívidas. Então, esses países, para contrair novas dívidas, fica muito mais caro. Segundo, a dívida desses países é em dólar. Quando a taxa de juros do Banco Central norte-americano sobe, todos os investidores, né, todo o mercado financeiro, todos os investidores, eles saem dos países latino-americanos, os países em desenvolvimento, em especial os latino-americanos, e vão para comprar títulos da dívida americana. Isso vai fazer com que o dólar ele fique mais escasso nesses países, então você tem uma valorização muito forte do dólar. Então a dívida desses países aumenta de uma maneira muito forte. Então fica mais caro tomar recursos, tomar dinheiro emprestado, ao mesmo tempo em que, se você tem uma dívida em dólar, imagina agora, nesse momento agora de 2020 que a gente está vivendo, em que o dólar teve esse aumento terrível, quase chegou a R$6. Quem tinha dívida em dólar passou até a ficar desesperado, porque a dívida aumentou profundamente. Então, esses países passaram por um processo muito profundo de endividamento, que é conhecido como a crise da dívida. Então, isso desorganizou profundamente a economia desses países.
E para eles poderem tomar empréstimos, para poder se liberar crédito para esses países, para salvar a economia desses países, entre aspas, essas instituições financeiras, elas criaram uma série de regras que esses países deveriam seguir para poder contrair empréstimo. E essa série de regras que ficou conhecido como Consenso de Washington. E é um modelo que, de certa forma, a gente vê até hoje, que é a disciplina fiscal. Quando a gente fica falando do rigor fiscal, da disciplina fiscal, que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, quando a gente fala de teto de gastos, ou seja, o Estado perde a capacidade de ser um dinamizador da economia, porque ele coloca em si mesmo uma camisa de força, né? Então, você tem redução dos gastos públicos, você tem o Estado, ele vai enxugando, sobretudo em políticas sociais, né, que parece ser o menos importante para o crescimento econômico. Então, isso faz parte do Consenso de Washington. Outra coisa forte é o desmonte do Estado. Então, são as privatizações. Nos anos 90, a gente vai ver um forte movimento de privatização. O governo Fernando Henrique vai fazer um forte trabalho de privatização, um forte movimento, tem uma política de privatização muito forte. Tem diretamente a ver com o conceito de neoliberalismo, né, dos anos 90. Tem. O conceito de Washington, na verdade, é você forçar esses países a implantarem o neoliberalismo como forma de conseguir crédito. Então, você bota quase um garrote nesses países. Eles estão desorganizados economicamente, a economia deles está com problema, eles precisam de empréstimo, só que para liberar o empréstimo eles têm que assinar um acordo que para você tem uma série de medidas a cumprir, senão você não vai poder receber esse empréstimo. Esse é o conceito de Washington. E o terceiro passo é a desregulamentação das relações econômicas, basicamente a desregulamentação das relações de trabalho. Então, todo esse processo aí de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, uma série de coisas, no sentido de você ir precarizando as relações de trabalho. Tem muitos outros pontos no Consenso de Washington, mas o coração do processo está nessa questão aí de rigor fiscal, né, que é a redução do gasto público, ou seja, o Estado deixa de poder ser um balizador, né, deixa de poder ser um estimulador da economia, né? Você tem privatização, que é o desmonte, o desmantelamento do Estado, e flexibilização das relações de trabalho. O Consenso de Washington basicamente é isso, e os países são forçados porque eles estão endividados, e para conseguir recursos eles têm que passar por esse remédio que é implantar. Isso é quase que globalizar, é quase que exportar em todos os países o modelo neoliberal. Então é disso que estamos falando quando estamos falando de Consenso de Washington. Sim, aí você tocou em duas das chaves que você falou que são importantes, que é a questão do Consenso de Washington e do neoliberalismo. E sobre isso, eu acho importante a gente dar esse destaque que foi falado no documentário, e que agora eu queria pegar um trecho de um economista que foi Prêmio Nobel de Economia, onde ele vai fazer a crítica ao Consenso de Washington e deixando mais claro, reforçando a ideia de que o neoliberalismo e todas essas medidas, essa agenda neoliberal, que no Brasil particularmente nós estamos começando a entender que ela evoluiu para o que a gente está chamando de ultraliberalismo, vai muito além disso ainda, né, que é mais perverso ainda, e as pessoas esquecem que continua sendo um sistema ideológico, porque os efeitos colaterais econômicos são efeitos colaterais de uma visão de mundo, né, que ignora totalmente, né, aquelas pessoas que estão à margem desse processo. Vamos passar esse trecho, que eu acho importante trazer uma autoridade aqui para dialogar com a gente, que foi essa fala aí que eles colocaram no documentário, muito interessante. O economista Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia e economista-chefe do Banco Mundial entre 1997 e 2000, esse receituário violento não provém de análise econômica, mas de postura ideológica. The Washington Consensus was neither necessary nor sufficient for growth. There were countries like Bolivia that seemed to follow all the dictates of the Washington Consensus. They said, we felt the pain, when do we get the gain? And they waited, and they waited, and they waited, and they're still waiting. And then there are countries like China that did not follow the Washington Consensus, and they've grown and grown and grown. A Boeing, maior montadora de aviões do mundo,
é bom exemplo do fornecimento em rede planetária. O modelo 777 recebe componentes de 322 fornecedores em 38 países. E suas 3 milhões de peças, do rebite à turbina, são fabricados por 1.700 intermediários em 37 nações. De onde prosseguem para Everett, onde a Boeing tem o maior edifício industrial do mundo. O filme Corporation, dos cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott e Joel Beckham, denuncia a exploração de mão de obra no terceiro mundo. Trata-se de uma divisão internacional de trabalho injusta e desigual. Distribuição de mais pobreza para os pobres e concentração de mais riqueza para os ricos. A Nike transferiu sua produção industrial para países onde não há limites para a exploração de mão de obra. Contabiliza o tempo de trabalho de seus funcionários em frações de segundo. Assim, mascara os verdadeiros valores dos salários pagos. Então, a gente entra aí, esse trecho da distribuição do trabalho dentro da globalização, em que você tem os países centrais, que eles têm o controle, as grandes empresas são desses países centrais, então a parte, digamos, administrativa, o filé mignon da produção está nesses países centrais, e como que você precariza o trabalhador que vai fornecer serviços, vão estar produzindo peças, vão estar produzindo parte vai fazer parte, né, de uma fração da produção dessas empresas, ele é extremamente precarizado. É nesse sentido que começa a se estabelecer, nos anos 90, muitas dessas áreas de livre comércio, como, por exemplo, o NAFTA, que se estabeleceu entre México, Canadá e Estados Unidos, e que desmontou o Estado mexicano, desmontou, sobretudo, a possibilidade de desenvolvimento tecnológico. A tentativa de implementar a ALCA, né, que foi nos anos 2000, né, também se tentou, né? Não, a ALCA foi nos anos 90, se começa a discussão da ALCA, também nos anos 90, né? A ALCA, ela seria a versão União Europeia. Uma área de livre comércio da América, das Américas, todas as Américas, só que com os Estados Unidos sendo a maior economia do mundo, sendo o centro de todo esse processo. Então, o que aconteceria? Aconteceria que você teria uma facilidade das empresas norte-americanas se estabelecerem em todos os países, o capital norte-americano com a facilidade de entrar e sair de todos os países, e como os países não estavam em igual posição com os Estados Unidos, você ia ter um aplastramento, sobretudo do desenvolvimento industrial desses países. Esses países iam ser, na verdade, uma reserva enorme de mão de obra barata, né, para as grandes empresas norte-americanas. Assim como, de certa forma, foi o que aconteceu na União Europeia. Você vai ter Alemanha, França, né, mesmo Inglaterra, que estavam bem posicionados, você vai ter Portugal, Grécia, que passaram por dificuldades muito profundas, porque a sua economia era uma economia muito frágil perto das grandes economias europeias. Então, quando a gente vai pensar na crise que se estabeleceu na Grécia ou em Portugal, na crise econômica que pode se estabelecer, e em certos movimentos contra a União Europeia, contra a presença na União Europeia, tem muito a ver com essa destruição que você vai ter das economias de vários ataques aos direitos, né, de trabalhadores e direitos sociais nesses países. Então, outra coisa que marca essa implantação, né, esse aprofundamento do neoliberalismo nos anos 90 é toda uma discussão em torno das áreas de livre comércio. Tanto que se começa também a discutir, vamos então pensar em áreas de livre comércio entre países mais, digamos, mais parecidos. Então você tem ali o Mercosul como... Para não ter tanto desequilíbrio, né? O Mercosul surge nesse sentido. Justamente. Você tem o Mercosul contra esse movimento e o Mercosul é muito atacado, né? O Mercosul ele é muito atacado, muito esvaziado. E quando ele fala da Bolívia, ali o Stiglitz fala da Bolívia, mas a Argentina é a mesma coisa. A Argentina seguiu a receita neoliberal à risca. O Menem, um cavalo
né, o ministro da Economia, que era o Cavalo, seguiram a risca, a Argentina está esperando até hoje algum tipo de desenvolvimento econômico. Na verdade, o neoliberalismo nunca promoveu desenvolvimento econômico. O máximo que ele desenvolve é um controle dos preços, ou seja, o controle inflacionário. Só que o controle inflacionário por si só não produz desenvolvimento econômico. Desenvolvimento, inclusão social. Agora, Cleitão, já caminhando para a finalização desse programa, que a proposta nossa era apenas fazer uma contextualização histórica, né? Falar assim, olha, tudo o que acontece e explode a partir do final dos anos 90, que nós temos a Batalha de Seattle como uma demarcação, né? Está relacionado a todo esse processo, né? Que eu, inclusive, sugiro a quem está assistindo nosso vídeo, assista o documentário completo, que nós estamos compartilhando aqui, né? Dialogando, porque ele vai realmente ajudar a gente a entender bastante como é que foi esse processo, né? Que, inclusive, no final do comentário, ele caminha para dizer, olha, no que virou isso, né? Aí vai, inclusive, apresentar alguns momentos de reflexão sobre a organização política dos grupos que começam a, vamos dizer assim, se organizar no sentido de combater esse modelo. Muitos grupos que surgem ali, né, a partir da Batalha de Seattle, que vão levar ao Fórum Social Mundial e outros processos, né, de insurgência popular, principalmente na América Latina, que vai acabar levando ao poder a esquerda, esses grupos, na verdade, eles vão se auto-organizando, né, Cleiton? Acho que isso também importante para explicar que esses grupos surgem, inclusive em resposta não somente ao modelo da globalização, mas ao modelo da forma democrática de tomar decisões nesses países. Olha que coisa louca. Não sei se você concorda comigo, mas lá no final dos anos 90 está discutindo também o sistema democrático, como ele, de fato, representa a vontade popular. Tem uma crise de representação naquele momento. O ser antissistema, ou seja, os movimentos antissistema eram, acima de tudo, movimentos anti-neoliberal. Como a gente viu, o neoliberalismo ele vai se aprofundando ao longo dos anos 90, então ser antissistema, no final dos anos 90, era ser anti-neoliberal. Só que o neoliberalismo também se estabelece em países democráticos. Assim, você tem os anos 90 no Brasil foram os anos da retomada da democracia no Brasil. Quando você estava contra o Fernando Henrique Cardoso, você estava lutando contra um governo democrático, eleito democraticamente. O que estava sendo questionado ali? Você já tinha ali uma crise de representação muito forte. Tipo, aquele modelo de democracia não conseguia constituir uma representação em que um conjunto importante da sociedade se percebia nessa representação. Então, essas organizações autogestionadas, elas propunham outras formas de representação, outros modelos de democracia, digamos assim, outras propostas de se exercer a democracia. Também ali naquele caldo, isso estava colocado. Resgatando um pouquinho a pauta nossa, o fato é que os anos 90, então, tem todos esses elementos presentes. Crise de representatividade, né? Esse movimento de resistência a esse sistema ideologicamente implantado nos estados, né? Nos países. Né? Então, eu acho que é isso. Acho que a gênese está aí. Eu acho que esse programa a gente conseguiu, pelo menos, tentar, né, Cleiton? Porque é desafiante fazer isso, é muito complexo. Mas a gente conseguiu, pelo menos através desse documentário que eu acho muito interessante, fazer esse resgate, né? Essa gênese, mostrando o seguinte: final dos anos 90, a Batalha de Seattle, ela é um dos elementos representativos, vamos dizer assim, do que foi o desdobramento de todo esse processo, né? Do ponto de vista da insurgência popular, né? Da sociedade se colocando contra esse modelo, esse sistema ideologicamente orientado para um modelo capitalista, né, perverso de globalização. Seria isso? A gente pode fechar dessa maneira? Acho que é isso. Acho que para fechar esse programa, já nos despedindo de quem está nos assistindo, vamos colocar o trechinho ali que mostra já essas insurgências, né? O trechinho do documentário que mostra essas insurgências e fala um pouquinho também do Fórum Social Mundial. O Consenso de Washington representou para a América Latina um fruto envenenado. No Equador, país com 25% de índios e 55% de mestiços, o movimento indígena Pachacuti comanda a revolta.
A crise se torna aguda com os programas de privatizações e extinção de serviços estatais. Ainda em 2000, na Bolívia, o governo, pressionado pelo FMI e pelo Banco Mundial, privatizou a água potável na região de Cochabamba. A resposta popular de uma sociedade formada por 70% de índios e mestiços explodiu em gigantescas rebeliões comandadas por movimentos sociais autônomos. Pero como actualmente la clase política que está en el gobierno no nos hicieron caso. Inmediatamente ellos se juegan con el pueblo y todas las leyes y las decisiones que toman en el Parlamento siempre están en contra de los pobres. Trabalhadores converteram-se em cartoneiros catadores de papel. As formas tradicionais de democracia já não convencem os mais pobres. Para muitos, a ação direta nas ruas é o meio de se fazer ouvir. Os diversos movimentos populares buscam alternativas para uma globalização solidária. Não sei se é bom ou ruim que haja um déficit de organização, porque toda forma de organização é também uma forma de constrangimento na produção de comportamentos completamente livres. Talvez, nesse primeiro momento, não seja ruim essa desorganização, se ela for acompanhada da parte dos intelectuais, da produção, da compreensão das condições nas quais estamos vivendo. A gente encerra então o programa com essa última reflexão do Milton Santos, que para mim nos dá a deixa para o próximo programa, né? Já que nos próximos programas nós vamos entrar mais, né, de uma forma profunda nesse período que começa com a Batalha de Seattle e avança para os movimentos e para a organização desses movimentos no início dos anos 2000. É isso aí, Marcão. Com isso a gente encerra o programa de hoje. Então, dá um joinha pra gente, um coraçãozinho no Facebook e assina o canal e clica no sininho para quem está vendo no YouTube. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. E aí a gente vai encerrando então agora. Valeu, falou, Caetão. Falou, Marcão.